Nós estamos aqui com a doutora Bárbara Campolina, membro do Departamento de Metabolismo Ósseo e Mineral, numa novidade da campanha do Dia Mundial da Osteoporose, onde ela vai responder a perguntas que chegaram para o site da SBEM através, né, dos e-mails que os internautas mandaram. A gente vai manter a privacidade dos nomes e ela vai esclarecer as dúvidas deles. Muito obrigada, doutora Bárbara. Seja bem-vinda aqui ao nosso canal de comunicação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Olá, internautas. Eu é que agradeço, né, a participação de todos vocês aqui mandando as perguntas, e eu vou tentar respondê-las de uma forma clara. E se tiverem outras dúvidas, a gente pode responder ainda por mensagem. E agradeço a SBEM, e especialmente ao Departamento de Metabolismo Ósseo, esse espaço aqui para a gente poder conversar com a população. Essa é uma pergunta muito interessante e importante no nosso cenário. É importante a gente saber que as principais medicações utilizadas para tratamento de osteoporose, elas não agravam a infecção por coronavírus, então elas poderiam ser mantidas. No entanto, existem duas medicações que são usadas raramente no tratamento da osteoporose, que é o estrogênio e o raloxifeno, que são medicações que podem aumentar o risco de fenômenos tromboembólicos, de trombose. E como a gente sabe que o COVID pode estar associado a um maior risco de trombose, essas medicações durante a infecção por coronavírus deveriam ser suspensas. Por outro lado, as medicações que a gente mais utiliza na prática clínica, né, que são os bisfosfonatos orais, conhecidos como alendronato, risedronato e bandronato, e o ácido zoledrônico, que é um bisfosfonato venoso, apesar de não influenciar no quadro de COVID diretamente, eles podem ser interrompidos por um período de 1 mês ou às vezes um pouco mais, naqueles pacientes que estão internados com quadro mais grave da doença, né, que não poderiam utilizar a medicação enquanto internados, e isso não levaria a qualquer prejuízo na saúde óssea. Isso também acontece para aqueles pacientes em uso de teriparatida, que poderiam interromper temporariamente, né, o tratamento, nesses casos mais graves. E a medicação que a gente fica mais atenta à interrupção é uma medicação chamada denosumab, que o paciente administra a cada 6 meses. Essa medicação não deve ser atrasada. Se a gente tiver um atraso aí de uns 15 dias até 1 mês, tudo bem. Mas se a gente precisar atrasar mais do que isso, a gente precisa conversar com o nosso médico assistente, a equipe que está avaliando o paciente em tratamento de COVID. E aí a gente aproveita para lembrar que mesmo naqueles pacientes que não estão com a doença, mas que estão isolados em casa e desejam, né, realmente não sair de casa para receber essas medicações numa clínica, existe a possibilidade deles fazerem a administração da medicação em casa, né, uma autoaplicação, ou receber um enfermeiro, uma pessoa treinada para aplicar a medicação em casa, mas é importante que essas medicações não sejam atrasadas pela impossibilidade de comparecer à clínica para receber a medicação. Suplementos de vitamina D, eles podem ser usados desde que orientados pelo seu médico. Em geral, doses de 1.000 a 2.000 unidades de vitamina D por dia são seguras e costumam ser suficientes para manter os níveis adequados de vitamina D no sangue. No entanto, existem recomendações não fundamentadas na literatura, de que a gente precisa de doses muito altas de vitamina D, até para prevenir a infecção contra o coronavírus. Isso, não há evidência de que isso realmente funcione e isso não deve ser realizado. Então, a suplementação de vitamina D pode ser feita desde que orientada pelo seu médico. Mesmo, você está certa. Então, de fato, a osteoporose é uma doença silenciosa e ela vai se manifestar só quando acontecem as fraturas.
Então, se você cair, fraturou o fêmur, fraturou seu antebraço, essas são as manifestações da osteoporose e é nessa hora que a gente identifica a doença, se você não tiver procurado o especialista antes, para identificar antes que a fratura aconteça. Então, o ideal é que a gente identifique antes que a fratura aconteça. Há uma possibilidade da gente fazer isso, que é através de um exame que identifica a osteoporose, e através de outros fatores de risco que o médico identifica e classifica o paciente como tendo um risco aumentado de fratura. Mas realmente a osteoporose não dói, então por isso que a gente fala que é uma doença silenciosa. Os sintomas que a gente pode ter são decorrentes da fratura, né? Então, às vezes a gente tem, por exemplo, uma fratura na vértebra sem ter queda, uma fratura espontânea, e essa fratura pode doer, a gente pode ter dor nas costas. Uma outra maneira da gente perceber isso é uma redução importante da estatura, que também pode significar fraturas vertebrais. Mas se a gente não procura realmente o médico e o especialista a tempo, a gente pode vir a descobrir a osteoporose só depois de uma fratura tendo ocorrido, e esse não é o ideal. Idealmente, a prevenção da osteoporose, ela começa na infância, lá na pediatria. Então, o consumo adequado de alimentos com cálcio, né, principalmente os leite, os laticínios, a prática regular de atividade física, uma boa exposição ao sol para que a gente possa sintetizar a vitamina D. Essa é a melhor maneira de prevenir a osteoporose. Quando a gente, em qualquer idade, isso é benéfico. É claro que o ideal é que a gente comece na infância, mas nunca é tarde para a gente adotar boas práticas, né, de estilo de vida, como um bom consumo de cálcio, de exposição ao sol, exercício físico, e uma coisa importante da gente lembrar é abandonar o tabagismo, né? Então, o fumo também aumenta o risco de osteoporose, e fazer um consumo aí moderado de bebida alcoólica, porque o consumo muito intenso de bebida alcoólica também aumenta o risco de osteoporose. Então, essas são as maneiras da gente prevenir, e a gente nunca é tarde para começar. Essas dores articulares após a infecção aguda pelo chikungunya, elas não têm relação com a osteoporose. Então, na verdade, sabe-se que a infecção por chikungunya pode levar a essas dores por longo período após a infecção aguda. E quando ela permanece, né, por mais de 3 meses após a infecção, elas são realmente consideradas uma complicação da doença. É um problema na articulação. Algumas medicações utilizadas para tratamento dessas dores articulares pós-infecção aguda por chikungunya, elas podem aumentar o risco de osteoporose, mas isso será conversado com você pelo seu reumatologista, que é o especialista responsável pelo tratamento desse quadro. Osteoporose, a gente tem um risco maior de apresentar osteoporose quando a gente tem casos na família. Então, se eu tenho um caso, por exemplo, uma mãe que já teve uma fratura de fêmur ou alguma outra fratura osteoporótica, né, ou irmãos, isso impõe um maior risco de osteoporose para mim também. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Então, a osteoporose, ela tem esses fatores genéticos que podem influenciar em um risco aumentado de osteoporose, mas é claro que esses fatores ambientais também aumentam o nosso risco. Então, como eu disse anteriormente, se você tem bons hábitos de vida, com bom consumo de cálcio, uma vitamina D adequada, uma prática de exercício físico, se você não usa qualquer medicação que aumente o risco de osteoporose, então a sua chance de desenvolver a doença, mesmo tendo uma história familiar positiva, ela diminui.
O cálcio, ele é encontrado no leite e no laticínios em maior quantidade e é um cálcio mais bem absorvido. Então, o cálcio vindo do laticínio, ele tem uma biodisponibilidade maior. No entanto, a gente pode também encontrar o cálcio em outros alimentos, como, por exemplo, a amêndoa, o brócoli, outros vegetais verdes escuros, mas o cálcio está presente nesses alimentos em menor quantidade. Então, é possível a gente obter cálcio de fontes não lácteas, mas a quantidade de consumo desses outros alimentos deve ser maior para a gente conseguir atingir aquele valor recomendado como suficiente de cálcio diário, né? Então, para as mulheres que estão na pós-menopausa ou para os homens acima de 70 anos, é preciso que a gente consuma 1.200 miligramas de cálcio por dia. E nos pacientes adultos jovens, né, a gente precisa de um consumo de 1.000 miligramas por dia de cálcio. Então, é importante a gente conversar com o nutricionista para a gente entender se aqueles alimentos não lácteos que a gente está consumindo, se eles estão sendo suficientes para atingir esse valor recomendado para a prevenção de osteoporose. Uma pergunta interessante. Antigamente a gente achava que a obesidade era um fator protetor da osteoporose, mas hoje sabe-se que pessoas com obesidade, elas têm sim um risco aumentado de fratura em alguns sítios ósseos. Então, por exemplo, um paciente com obesidade, ele tem um risco maior de ter uma fratura de antebraço, mas um risco menor de ter uma fratura de fêmur. E um outro aspecto importante da gente lembrar é que a obesidade aumenta muito o risco de diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 2 é uma doença que a gente sabe que hoje ela aumenta consideravelmente o risco de fratura. E é importante a gente ter isso em mente, porque algumas vezes a gente faz uma densitometria óssea de um paciente com diabetes tipo 2 ou de um paciente com obesidade e a gente não consegue evidenciar no exame de densitometria uma baixa densidade do osso. E aí a gente pensa estar protegido, porque a densitometria não está muito ruim. Mas mesmo assim, nesses pacientes com uma densidade não muito alterada no exame de densitometria, ele pode estar sujeito a um risco aumentado de fratura. E ele deve sim ser avaliado por um especialista que pode recomendar uma medicação que proteja o evento fratura, que é o que a gente quer evitar nesses pacientes com risco aumentado. Ela pode ajudar muito, porque ela pode aumentar o equilíbrio do paciente, pode aumentar a força muscular, e isso diminui o risco de queda. Então, a gente sabe que ter ossos mais resistentes é importante, porque isso vai diminuir o risco de fratura, mas também é importante a gente prevenir queda, porque não adianta eu tratar o osso e o paciente continuar caindo com frequência. Então, a fisioterapia, ela ajuda nesse sentido, ela diminui o risco de quedas e, consequentemente, isso diminui o risco de fraturas. As pessoas mais velhas são as que estão com um risco aumentado de osteoporose, mas a osteoporose pode acontecer em pessoas mais jovens, inclusive em crianças. Quando ela aparece em pessoas mais jovens, a gente tem que se preocupar com a presença de outras doenças ou uso de medicações que podem estar levando ao quadro de osteoporose. Então, é comum, por exemplo, um paciente que tenha que usar cronicamente um corticoide para doenças reumatológicas ou doenças dermatológicas. Sabe-se que o corticoide aumenta o risco de osteoporose. Então, pode acontecer de um paciente na idade mais jovem ter uma osteoporose por conta do uso de alguma medicação ou de alguma doença que afete negativamente a qualidade óssea. Algumas vezes a gente não identifica qualquer doença ou qualquer medicação em pacientes jovens e isso pode acontecer. São esses casos de osteoporose que a gente chama de idiopática, né, sem uma causa evidente em pacientes mais jovens. Então é mais raro, mas sim pode acontecer.
acho que esclareceram muitas dúvidas. Ô, Cris, que bom. Eu acho que realmente é um espaço muito importante, né? A gente poder conversar com o internauta, com a população, esclarecer as dúvidas, conscientizar sobre a importância da osteoporose, que às vezes é negligenciada por todos, às vezes até por médicos. É importante a gente ter esse alerta que se a gente caiu, tropeçou e quebrou um fêmur, isso não é normal, isso realmente é um sinal de que existe uma fragilidade óssea e a gente deve procurar um especialista para tratar e prevenir novas fraturas, que é isso que a gente quer realmente com o tratamento e a conscientização da osteoporose.